Cadastro tributário e suas vertentes. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre cadastro tributário e suas vertentes. E ao meu lado está a especialista em planejamento tributário, a Mi. Estou feliz de estar com você aqui hoje, Mi. Faz tempo que a gente não grava junto, né? É verdade, eu tô muito feliz também lá. Gosto da sua presença, de gravar aqui contigo. Olá, pessoal. Espero contribuir bastante hoje com vocês. E hoje nós vamos, como eu disse, falar de cadastro tributário. E o cadastro tributário nada mais é que um processo que reúne informações de forma detalhada de todos os produtos e itens produzidos ou colocados à venda. E através de um cadastro de produtos feito de forma correta, é possível também se fazer o cadastro tributário devido, porque a partir dessas informações que a gente vai conseguir, a gente sabe que o processo, né, que o direito tributário, a parte de tributação está em constante mudança, sempre tem que estar atualizando, então ter um cadastro de produtos corretos e com muitas informações faz com que você também tenha um cadastro tributário correto. Sim, exatamente. E é diferente, né, falar sobre cadastro de produtos, né? Cadastro tributário de produtos. Porque, assim, toda empresa comercial obrigatoriamente tem que ter um cadastro de produtos, né, lá. Sim, Porque você é realmente pegar a listagem das compras dos itens que você traz para a empresa e compilar tudo dentro de um software, um ERP, né? Fazendo esse cadastro certinho ali de produtos. E a gente vai falar justamente sobre isso, essas vertentes, né? Porque a gente tenta levar a importância do cadastro tributário, né, uhum, para vocês aí. Porque, assim, geralmente o cadastro tributário acontece em muitas empresas, principalmente MEs, EPPs, né, que geralmente não tem tanta mão de obra no administrativo, faz um cadastro tributário mais básico, mais basicão, e deixa ele rodando, vendendo. sim. Só que tem tantas vertentes no cadastro tributário, né, lá, isso que a gente vai abordar. Trouxe aqui uma diquinha para vocês. É tão, como a mim falou, é tão rotineiro, né, que às vezes as empresas não param para poder fazer um cadastro mais completo, mas aí coloquei aqui para vocês mais ou menos, tá? É importante ter o nome dos produtos, tipo de produtos, número individual pelo qual eles são identificados, descrição geral, tamanho, peso, volume, fabricante, seus custos unitários, preço de venda e nome de fornecedor. Mas a gente sabe que geralmente é uma coisa bem basiquinha, né? O nome do produto e olhe lá. Sim, e esse já começa um dos diferenciais. Por quê? O sistema, o software que a empresa contrata, né, que você contrata ali para sua empresa, você pega, tem vários campos, igual você falou, tem tudo ali, peso, quantidade, tudo, estoque mínimo, estoque máximo, que faz uma grande diferença, mas geralmente se preenche o básico e Uhum. deixa esses campos todos em brancos. Ah, não é obrigatório, né? Não tem um asterisco de obrigatório, vai pulando porque a gente precisa fazer venda, chegou produto novo, já cadastro básico e vai vender. Gente, e não funciona assim, tá? Quem faz um cadastro de produtos devidamente correto, preenchendo todos os campos pertinentes ali no software, fica um passo à frente do concorrente. Por quê? Uma coisa básica: estoque mínimo e estoque máximo, que vem lá na parte de cadastro de produtos. Você já preenche que você precisa de um estoque mínimo de X e um estoque máximo até X, você já coloca ali um filtro. Por quê? Atingir o estoque mínimo, o sistema te avisa. O software te fala, ó, faz compra desse item, tá acabando na gôndola, né? Preencher o valor de estoque máximo, o sistema também já te avisa para você não fazer compra a mais, ficar com estoque obsoleto, parado, fluxo de caixa, sem fluxo de caixa, porque vai estar preso lá no estoque. Então, pra você ver, são detalhes, mas que faz toda a diferença ali na O empresa. cadastro é vital, né, Mi? Porque através do cadastro você faz toda a parte, organização administrativa, organização tributária. Sim, Realmente é crucial. E muitas empresas não dão, né? A gente até compreende, né? Porque ali o empresário ele quer só exercer a atividade dele, né? Não está preparado, não tem como parar ali para poder fazer, mas é extremamente importante.
Sim, e às vezes o empresário acha até chato nessa parte. Ai, cadastro de produto é chato, mas é necessário, gente. É muito importante porque ele tem ligação direta com a saúde financeira da empresa. É um impacto diretamente ali no bolso e também na lucratividade com os demais itens que nós vamos falar, né, de Aqui. ligação que tem. Mi, necessidade de cadastro, em quais âmbitos? Lá, em todos. Porque assim, justamente é através do cadastro tributário dentro do cadastro de produto que o fisco ele tem controle e ele sabe quanto a empresa tem que pagar de imposto sobre a venda dela. Então, Uhum. assim, todos os âmbitos, em todas as esferas, né? Âmbitos que a gente fala no sentido governamental, né? Município, estadual e federal e União. Então, por exemplo, nota fiscal de serviço. Ah, mas não tem produto. Só que você também faz um cadastro no software, ali com o código de serviço necessário, né, daquela atividade, e essa informação vai para a prefeitura, através Uhum. da nota fiscal. Então, a prefeitura sabe que aquele código de serviço vai ter uma tributação X. Então, o cadastro de produtos para comércio. Essa informação vai direto para o Estado e vai direto para o federal, através da nota fiscal e através das declarações, SPED, por exemplo, né, onde vai todo o cadastro de produto. E lá, a mesma coisa, o fisco federal, estadual vai olhar e vai ver, né, nomenclatura X, está com CSTX, está com cadastro tributário tal, então a tributação é essa. Então, todos os âmbitos necessitam obrigatoriamente do cadastro correto de produtos. Perfeito. E onde a empresa sabe se o cadastro dela tá certo, se tá errado? Olha, no próprio software. Não tem muito segredo, né? Na verdade, assim, na nota fiscal, né, você já consegue bater o olho e ver algumas incorreções, né, e ver que não tá batendo, mas principalmente diretamente no software. Por quê? O que que eu aconselho lá, assim, pro pessoal, gente? Tenham na sua empresa, principalmente setor de compras ou administrativo, alguém que entenda um pouco de tributário. Uhum. Não precisa ser especialista, mas pega ali seu funcionário, que é o responsável por fazer compras ou por cuidar do cadastro de produto e coloca ele num curso de tributário, um curso para ele entender um pouco o que que é regime tributário, o que que é CFOP, né, os códigos, porque faz toda a diferença Uhum. ter uma pessoa ali especialista. Por quê? Ela vai bater o olho em certa coisa, não precisa ser nem especialista, na verdade, né? Sabendo um pouquinho, aquele funcionário bate o olho e pensa assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, onde a gente vê se tá certo ou se tá errado? É você, empresário, né? Ou solicitar seus funcionários, ou você que trabalha na empresa de comércio, dá uma olhada, tira um tempinho para olhar o seu cadastro de produto. Primeira coisa, já começa a ver as lacunas que estão sem preenchimento. Com certeza é alguma coisa que vai te agregar. Ou é, por exemplo, código de barras, que às vezes a empresa não preenche, só que é muito mais fácil bipar, principalmente empresas pequenas, MEs, né? Você Uhum. consegue ali bipar a venda pelo código de barras e às vezes a empresa não coloca, não cadastra isso e digita, o funcionário tá ali no caixa digitando código manual. Então são coisas assim, abre o cadastro de produto, dá uma revisada e tendo um pouquinho de conhecimento tributário, você bate o olho em certas coisas e pensa, opa, peraí, ah não, mas refrigerante tá com CFOPX, não é assim. Então você bate o Entendi. olho dessa forma. Por isso a importância de ter alguém ali para conseguir bater o olho, porque realmente, né? Às vezes passa. Se você não conseguir contratar uma pessoa que sabe do que tá fazendo, vai Sim, passar. e pela continuidade, sabe lá? Porque quando você faz um cadastro de produto, você contrata ali um especialista para fazer, que é o ideal, né? Alguém que Uhum. sabe para colocar um cadastro ok. Só que é igual você falou, a legislação muda constantemente e entram produtos novos. Então você precisa ter alguém com um mínimo de noção tributária, porque senão o cadastro que é feito inicialmente, ele vai por água abaixo. É verdade. Porque chega produto novo ou mudou legislação, aí você vai ver tá pagando imposto mais do que deveria, por exemplo. É. Inclusive, tem aqui, eu fiz um levantamento, Mi, erros comuns na classificação de produtos. O primeiro, o uso de nomenclatura genérica ou da opção outros. A descrição incompleta de produtos, que nós já falamos aqui, e a ausência de padronização. Então, mercadorias com descrições idênticas e classificações diferentes.
Por isso que é importante, né? Sim, sim. E a gente vê muito esse negócio de outros, né? E eu vou te falar, essa nomenclatura outros, para você fazer a venda de um produto chamado outro ou com algum nome genérico, você precisa ter uma tributação cadastrada para efetivar. Porque se você não Uhum. tiver ali uma tributação, não sai a nota fiscal, não valida cupom. Então, ou seja, esse produto outros, ele vai estar com a tributação integral, tributação cheia. Geralmente, quando alguém vai classificar, né? Primeiro, avisa que não pode ter outros. Mas se realmente a empresa quiser manter um produto genérico, vai estar com a tributação cheia. Então não compensa. É melhor você ali colocar corretamente para aproveitar os benefícios do produto, né? Falando em benefícios, quando você faz um cadastro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando você faz um cadastro correto dos produtos, você pode avaliar também benefícios fiscais, porque de repente uma alíquota menor e por conta dessa descrição genérica paga uma alíquota maior. Então, a importância mesmo de se cadastrar corretamente e estar sempre atualizado, porque a legislação sempre muda. Sim, até porque a tributação é por produto. Então, na maioria dos casos, né, exceção simples nacional, que eu não vou nem falar exceção simples nacional, porque a gente sabe dos Monofásico. monofásicos. Então, assim, Uhum. vamos falar que todos os regimes aí tributários, seja simples nacional, presmídio e real, a tributação vai ser por item. Então, não tem como, classifica, coloca a descrição corretamente para também ter a tributação correta. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre codificação. E aí nós temos uma surpresa aqui, porque um dos itens, um dos códigos que nós vamos mencionar aqui, não tem como, né, Mia, a gente falar sobre esse código sem mencionar a Ju, que é a nossa assessora, mas também nos auxilia na parte de recuperação tributária. Então nós vamos chamá-la aqui para participar aqui do podcast. Vem cá, Ju! Êêêê! Legal! O pessoal vai aproveitar e matar a curiosidade de De conhecer a quem é, Ju, né? né? Quem Que a tá por gente trás? fala. Quem pega no nosso pé? Bem-vinda, Ju. Obrigada, meninas. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, juntamente com vocês. Acompanho, pode sempre ficar atrás das câmeras e hoje estou aqui em frente às câmeras, né? Então, estou muito honrada de estar aqui. Agradeço muito o convite. Felicidade é nossa. É verdade, sentindo na pele, Na né? pele, ela deu umas bronquinhas na gente, entendeu? Agora ela tá sentindo. Mentira, Ju. A gente tá muito feliz de você estar aqui. Então, Obrigada. Ju, vamos falar um pouquinho sobre o NCM, que é algo que a Sim. gente lida, que você tá mais apta para falar aqui pro pessoal. É muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Porque o NCM, ele não é somente uma classificação, né, fiscal. Ele envolve também a carga tributária, né? Através do NCM você consegue saber a carga tributária daquele produto, se ele precisa da licença ou não. Então, não é somente uma simples classificação fiscal. Mas inicialmente é importante a gente falar sobre o que é o NCM, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul. Todas as mercadorias que circulam pelo Brasil precisam desse NCM, né? Acompanham o NCM. Esse código ele deve ser identificado no preenchimento da nota fiscal ou até mesmo em documentos de comércio exterior. O código NCM ele é composto por 8 números. 6 dele é adotado pelo Sistema Harmonizado e 2 deles pelo Mercosul. E o NCM ele é uma convenção de mercadorias adotada desde 95 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, que toma como base o Sistema Harmonizado. E qual é a importância do NCM? Né? Que através do NCM a gente consegue identificar a categoria daquele produto e saber quais tributos estão envolvidos nas operações, por exemplo, de exportações e importações, e até mesmo de saída de produtos industrializados. E alguns tributos que envolvem isso, posso dizer aqui que é o IPI, PIS, COFINS, né? Que esses tributos dependem do NCM para serem tributados, né? Então, é um cadastro, é um códigozinho ali. Através desse código, você consegue identificar qual a mercadoria e qual a tributação incide sobre ela. Isso, exatamente. Depende do NCM, né? Os tributos. E eu posso até dar um exemplo, né, de por que o NCM é importante. Vamos supor que eu vou ter um hortifruti aqui do Gonzaga em Santos e peço, por exemplo, 6 mexericas. O vendedor prontamente vai até a seção de frutas, vai me trazer essas mexericas e eu vou sair satisfeita. Agora, imagine essa mesma situação, a fruta se chamando mexerica e eu indo até a hortifruti e peço bergamota, 6 bergamota. O vendedor não pode entender o que é a bergamota, né? Que é a mesma coisa, só que ele não pode entender porque aqui, pelo menos, a gente conhece por mexerica.
Então, imagine esse mesmo cenário se estendendo por diversos produtos que são produzidos no mundo inteiro. E imagina também se estendendo em diversas operações que envolvem países diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. Então, o NSM veio para ajudar a identificar o produto, né? A composição daquele produto. Perfeito, porque esse é um exemplo que define totalmente. Sim. Porque a descrição, cada um pode colocar a descrição que quiser no seu estabelecimento, né, Exatamente, Ju? é. Eu posso chamar do que eu quiser, você do que quiser, mas o NCM vai falar, não, isso é a mesma coisa disso e a mesma coisa disso, estão todos no Sim, ele veio para NCMX. identificar mesmo os Exatamente. produtos. E muitos empresários perguntam qual que é a necessidade, né, de ter o NCM. É que, por exemplo, um empreendedor classifica a maçã com o NCM de um outro produto, que a alíquota daquele produto pode ser maior do que realmente é a maçã. Então, ele acaba deixando de lucrar, né? Sim. É muito Sim. importante, então, a classificação correta do NCM. Pegando essa deixa da Ju, eu até trouxe aqui um caso prático sobre uma empresa do ramo de cosméticos que classificou o NCM errado do condicionador. Então, ela vinha pagando uma alíquota de 22% por conta da classificação errada, mas quando na verdade a alíquota era de 7%. Então, durante um bom período, ela veio pagando 22%, quando na verdade ela tá, no NCM, fazendo a classificação correta, a alíquota correta seria 7%. Olha isso, olha a carga tributária que ela teve. Então, assim, se a gente contar isso em meses e anos, olha quanto ela pagou, quanto ela poderia ter deixado de pagar. Sim, e a precificação ficou toda errada desse item, né? Ou Toda ele errada. vendeu, teve que colocar um preço lá em cima e o concorrente vendendo muito a mais porque estava com preço barato, Exatamente. né? Ou ele lucrou pouquíssimo. Uns itens que tem alíquota zero e aí o pessoal não observa a questão da alíquota zero. Então, tem muitos casos de classificação do NCM incorreta. Sim. Exatamente. E, aliás, o empreendedor consegue encontrar a tabela de NCM no site da Receita, né? São mais de 10 mil códigos de NCM. É bem interessante. E a Ju também, gente, fez aqui, pegou uma empresa com 6 mil itens. 6 mil itens, que a empresa classificou mais de 6 mil itens incorretos. A gente fez a reclassificação desses produtos e a empresa começou a lucrar, né? É Exatamente. bem importante a classificação. E fora que conseguiu a restituição nos últimos 5 anos, porque muitos produtos eram monofásicos, né? Então a empresa acabou pagando imposto de duplicidade, e aí a gente, fazendo a reclassificação, conseguiu recuperar os últimos 5 anos pagos de forma errônea. Exatamente. Sim, recuperou os 5 anos e agora para frente tá pagando um imposto menor todos os meses, né? Exatamente. Então, isso tudo advindo do cadastro iniciando pelo NCM. Exatamente. Por isso que é sempre bom fazer uma classificação correta, né? Verdade. Nossa, Ju! Parabéns! Ai, obrigada. Primeira Vai ser chamada participação. mais vezes. Foi difícil trazer ela pra cá, viu, gente? Sim. Mas deu certo, conseguimos. E obrigada, Ju. Obrigada a vocês, A meninas. gente vai te liberar. Pra ela ficar aqui por trás, Por aqui trás das câmeras. É verdade. Obrigada, Obrigada, Ju. Obrigada. Lá, eu vou pegar esse gancho aqui da Ju Sim, para falar os outros campos que nós temos ali que tem tanta importância quanto o NCM e que partem dele, sim. né? Que são justamente, né? O SEST, CST ICMS, CST IPI, CST PiscoFins, né? E as próprias alíquotas desses impostos. Então, por que partem dele? Porque, como a Ju falou, através do NCM que nós vamos classificar quais códigos de CST que são, né? Quais alíquotas. Porque, geralmente, nós não vamos classificar pela descrição, porque a descrição realmente varia. Pode ter uma descrição lá que a gente nem entende do que seja exatamente. Mas, olhando pelo NCM, nós vamos seguir o NCM para classificar. Então, por isso que numa correção de cadastro de produtos, a gente corrige primeiro o NCM, né? Para logo depois dar continuidade nos demais campos tributários. Então, logo após o NCM, nós temos o SEST. Né? O SEST, ele é um classificador para operações que têm substituição tributária. Inclusive, ele foi criado recentemente, não é tão antigo quanto o NCM,
Porque funciona assim. Algumas mercadorias têm substituição tributária, né? Que é aquele ato do fornecedor já recolher por antecipação os impostos, o ICMS das cadeias para frente, né? Então, ali o distribuidor, o varejo, quem vai comprando para frente, não precisa pagar ICMS novamente, porque o fornecedor já pagou. Sim. E como o fornecedor já pagou, é preciso colocar um código correto, né, para você não ficar pagando para frente. E o SEST, ele veio porque havia uma listagem dessas mercadorias que tinham substituição tributária, só que também havia muita dúvida, muita ambiguidade. Então, por exemplo, na listagem de ST havia requeijão e similares. Então ficava muita dúvida, mas o que são similares? Será que o queijo entra também? Será que não, né? Será que vai entrar o catupiry? É similar ou não? E aí foi criado o SEST, que é justamente também para compilar essas informações e ficar mais clara. Então, no cadastro de produtos, os itens que são ST, substituição tributária, obrigatoriamente tem que ter o SEST preenchido. E os itens que não têm substituição tributária não têm o SEST preenchido. Então, ao olhar seu cadastro, viu que alguns não têm SEST preenchido, é porque são itens tributados do ICMS. Logo após, nós temos também o CST de ICMS, que é o Código da Situação Tributária. Esse CST de ICMS, ele vem justamente falar qual a tributação do ICMS. Então, se é tributado, se é substituição tributária, se é isento, se é não tributado, se é diferido. Então, existe uma tabelinha, né, também pela Receita Federal, onde é uma tabelinha fixa, onde vai dar esses códigos são 3 dígitos, né, onde informa se é tributado, se não é. Então, por exemplo, 000, tributado integral, 020, é com base de cálculo reduzida. Logo após, nós temos também o CST de IPI, que também vem falar a mesma coisa, se é tributado integral, se é com alíquota zero, né? Vem todos esses detalhes no CST de IPI. O CST de PIS/COFINS, a mesma coisa. Lá também vem informar como é a operação, se é alíquota zero de PIS e COFINS, se é tributado integralmente. Então, são códigos que eles estão diretamente ligados se aquele produto é tributado, se é reduzido, se é diferido, se tem isenção ou não. E aí ele vem amarrado com a alíquota. Então, por exemplo, se há um CST de CMS 0,20... Ou melhor, se há um CST de 000, que é tributado integral na nota fiscal, a base de cálculo do ICMS tem que estar cheia, não pode estar reduzida. Então, são essas amarrações que precisam estar adequadamente no cadastro de produtos, para poder ficar certinho. Que frisa a importância do correto cadastro, né? Sim. Uma coisa liga a outra. Uma coisa totalmente liga a outra. Então, se você já começa o NCM, vou pôr aqui de qualquer jeito, né? Ou às vezes na empresa chegou uma mercadoria nova, o empresário vai lá no Google, por exemplo, né? NCM do produto X, apareceu esse, vou colocar. Mas se tiver errado, aí vai errando nos CSTs, nas alíquotas. Reflete, né, nos próximos. Reflete. Lá, e também vou falar aqui do CFAP, né? Que também é obrigatório estar no cadastro de produto, porque senão a nota fiscal não é emitida, né? Que é a classificação de operações de prestação e serviço também, que ele informa a operação, a natureza da nota fiscal que está acontecendo, né? Então, o CFOP, ele informa se é uma nota fiscal de venda, uma nota fiscal de compra, se é de remessa, se é em demonstração, se é de ativo mobilizado. Então, o CFOP, ele traz demonstra qual operação está ocorrendo na nota fiscal. Nossa, por isso a importância de preencher a nota fiscal correta também, né, amiga? Sim. Aquilo que você mencionou, sem colocar o código, a nota fiscal não existe nem a emissão. Sim, porque a maioria desses códigos são obrigatórios. Então, você vai emitir, não está preenchido, já vai dar erro, não vai conseguir, né? É barrado pelo próprio software, né? Por causa do layout da Receita Estadual, da Receita Federal. Então, precisa estar certinho. Se colocar código errado, vai emitir a nota fiscal, mas aí vai pagar ou a mais ou a menos. Falando em software, não sei se eu vou te cortar ou tem mais coisas para você falar dos códigos. Não, pode continuar. Faz diferença ter um software ou ERP? Sim, faz muita diferença, assim, você ter um bom software, né, lá. Porque, assim, o ERP, ele é mais completo
digamos assim, que ele é mais completo do que um software convencional. O ERP, ele vai fazer todo o processo da empresa, então ele cuida desde a parte de requisição para compra e vem passando todo o processo pela empresa até a parte do transporte e depois um pós-venda, né? Ele cuida de todo o processo. E geralmente quando a gente fala um software, é um software mais convencional, Convencional. mas que também funciona. O ideal é a empresa contratar um bom software. E o que a gente considera um bom software, né? Que seja um software o mais automatizado possível, rápido, né? Que não seja um software moroso, ah, que tire aquele trabalho manual. Então, quanto mais automatizado, quanto mais ferramentas tiver que possibilitam ali sua empresa ter mais informações na tela de trabalho referente ao cadastro de produtos, melhor. É como eu falei, por exemplo, do estoque mínimo e do estoque máximo, né? O seu software tem isso, então já começa por isso. Ele já te avisa quando tem estoque mínimo para você pedir compra, né? Ou ele te avisa quando já tem estoque máximo. Então, são essas ferramentas que auxiliam muito no dia a dia. E às vezes o empresário fecha um software um pouco de valor mais baixo, só que fica tão no manual, porque para alterar isso tem que abrir tal rotina, volta lá, volta cá, que o tempo ali acaba sendo caro, Tem né? que pensar nisso como um investimento, né? Vai Sim, ajudar a você a produzir mais. Acho que tudo que for benéfico para a empresa vale a pena investir, porque você vai ver que isso vai ter um retorno positivo. Você vai deixar de fazer um trabalho manual, que é muito complicado, e o software vai conseguir te ajudar a tornar mais preciso possível, porque manualmente podem acontecer erros também, né? exato. Quanto mais manual, pode acontecer mais falhas, né? Mais automatizado, o próprio software te dá já alertas, né? Te dá mais. Então, por exemplo, colocou um CST que não combina com a base, por exemplo, o software já dá um alerta. Então, são coisas que facilitam, coisas que ajudam. Então, é bom ver esses detalhes na hora da contratação de um software. Se ele vai atender essas ferramentas necessárias, né, para a gestão da empresa. Principalmente por causa da era que nós estamos, cada vez mais digital, cada vez mais automatizada. Então, no mercado tem software de todas as formas, né? Então, o empresário tem mesmo que consultar um software bom. Verdade. E Mi, falamos muito sobre pagamento, né, a maior, de imposto a maior, e aí a gente também aproveitar, porque é muito importante, a gente também falar, né, o que que acontece se a pessoa pagar um imposto a maior. Inclusive, no EP2 das oportunidades tributárias, a gente menciona acho que a gente fala sobre o monofásico, Sim, justamente porque por não fazer o cadastro correto, a minha até explica a parte do monofásico, que é o importador, o fabricante que recolhe antecipadamente. Então a pessoa não observa que aquele produto já tem um recolhimento monofásico e aí acaba recolhendo duplicidade, enfim. Dá para fazer, né, Mi? Dá para fazer um processo para restituir. O ideal seria arrumar para não mais se acontecer impostos pagos a maior, a gente consegue. Alguns dá para fazer de forma administrativa, né, sim, através da Receita. Então, o monofásico dá para fazer no âmbito administrativo, é até mais célere e mais rápido. sim, E se a gente observar também que através do cadastro de produto também dá para observar se aquele imposto está sendo pago corretamente. Então, também o judiciário está aí para você questionar, mas dá para fazer a parte administrativa no caso de impostos pagos a maior. sim. E também tem um outro problema ali. Paguei a menor, não fiz o cadastro correto ali do NCM. Vou até ler aqui para vocês, que eu até li decisões judiciais que fala o seguinte. Deixa eu só ler a parte da multa. Então, a multa varia de 1 a 10% do valor aduaneiro da mercadoria, para quem faz o cadastro errado. E li, inclusive, decisões judiciais que não tem essa de mas não teve dolo, a empresa não teve intenção. Tem que prestar atenção na parte de cadastro, porque independe de dolo. A partir do momento que você cadastrou de forma errônea e está pagando a menos, você pode ter uma sanção. Sim. É importante lá, porque a gente fala muito assim de autoconscientizar o empresário da importância, mas ele precisa saber que tem reflexos
grandes reflexos, né? Porque o fisco depende dessa tributação também para ter a carga tributária em cima da empresa. Então, pagou a maior por causa de um cadastro errado, dá para entrar com processo de restituição, né, em vários casos, mas pagou a menor, então tem as sanções, tem a cobrança, o fisco também tem esse prazo de 5 anos, né, para Para cobrar a empresa, fiscalizar. a fiscalização. Então, é nessa hora que eu até indico, né, para o empresário, para você que tem comércio, se você não tem certeza que o seu cadastro de produto está 100%, procura um profissional apto, né, uma contabilidade ou um especialista tributário para fazer a correção do seu cadastro de produtos, porque isso é uma segurança para você e é um investimento, porque você vai pagar uma única vez, ele vai deixar o seu cadastro de produto 100% rodando e depois você vai fazer só a manutenção com produtos novos que entrarem, né? Um produto diferente que você não tinha. Então, se você não tem certeza que está 100%, contrate uma consultoria ou a contabilidade para fazer para você. Verdade, ótimo. Benefícios, gente, vamos listar um pouquinho dos benefícios em fazer a recuperação tributária e o planejamento, como a Mi disse, quando você contrata um profissional que vai fazer a avaliação do cadastro dos seus produtos, vai avaliar também se você vem pagando de forma errônea. Então, quais são os benefícios aqui que eu listei para vocês? Possibilita identificar as falhas e fazer os ajustes tributários necessários, reduz custo das empresas, diminui os riscos de autuação de multas e juros oriundos dessas divergências e proporciona redução tributária. Né? Certo. Além de trazer mais competitividade no mercado, né, entre outras coisas, você passa a pagar, ter uma redução do que você, da carga tributária, e a partir daí você consegue ser mais competitivo. Sim, com toda certeza. Vamos ver aqui. E pra gente ir finalizando, né, lá, eu gostaria só de ressaltar o quão importante o cadastro de produto reflete na precificação e convidar, né, o pessoal a assistir o nosso episódio número 8, Sim. onde a doutora Tuane, né, falou muito, nos deu uma aula sobre precificação e enfatizou a importância e a ligação direta do cadastro de produto com a precificação. Ela cita até um exemplo, de uns vários exemplos, assim, foi um episódio bastante enriquecedor, acho que todo mundo tem que, quem não assistiu, assista, porque ela dá várias dicas para vocês, e ela cita um exemplo de um cliente que vendia banana, né? Sim. E através, ela fez lá a avaliação e verificou que o ICMS do estado de São Paulo tem a alíquota zero. E aí, Sim. com isso, o que ela fez? Ela conseguiu recuperar, porque ele vinha pagando. Então, ela conseguiu recuperar os últimos 5 anos. Então, ele teve caixa ali na empresa dele. E ela arrumou daqui para frente. O que aconteceu? Ele conseguiu reduzir o preço de venda e passou a ser mais competitivo no mercado. Sim, porque refletiu diretamente na precificação dele. Mi, vamos finalizar? A preocupação com o cadastro de produtos é só com a tributação? A gente veio falando bastante aqui de tributação, mas você acha que para ali? Olha, não, com certeza não. O cadastro de produto, ele, no seu todo, ele é muito importante. Porque é através do cadastro de produtos que você faz o controle de tudo, né? Da sua operação. Por exemplo, quais itens que estão vendendo mais, é pelo cadastro de produto, quais itens estão saindo menos, quais itens que só saem com venda casada, quais que só saem com promoções, por exemplo. Então, não é só a parte tributária, tem que preocupar com o cadastro tributário num todo. Verdade. Olha aí, gente, muitas dicas aqui para vocês. E acho que por hoje é só, né? Acho que bastante informações relevantes, né? É importante você, empresário, contratar uma pessoa, um especialista para poder fazer essa revisão do cadastro tributário. A gente trouxe para vocês, assim, de forma bem resumida, mas os benefícios são muitos, né, Mi? Sim, e até para a gente ir encerrando lá, eu vou aproveitar e deixar aqui também o meu Instagram, que eu coloco bastante informações sobre cadastro de produto. Sim. Tem muita coisa relevante desse assunto, que é @michele.sfrancisco, quem deseja, né, se informar mais sobre o cadastro de produto. E deixar o nosso Instagram, do @podesimplificar, para vocês nos seguirem.
E tem bastante conteúdo, tem bastante episódio com muitas informações. Sigam a gente no YouTube, nas nossas plataformas de áudio, siga a gente também no Instagram e siga a Michelle, que tem muitas dicas mesmo sobre o cadastro tributário. Ficou interessado? Vai lá, que tem mais informações ali para vocês. Sim, tem bastante coisa. Então, por hoje é isso, Mi. Obrigada mais uma vez, é sempre bom estar com você aqui. Adoro nosso bate-papo. Igualmente lá, eu gosto muito também. E qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Até.